Últimas notícias do São Paulo, falar sobre o resultado negativo contra o Santos, as surpresas na escalação e o motivo do Crespo ter colocado as reservas para atuar. Ferreirinha e Luan, eles se preocupam para a sequência da temporada e tem até o Ferrarese no meio, rapaz. Porque o Crespo optou por uma equipe totalmente alternativa e reserva no confronto contra o Santos. Bora explicar alguns detalhes. O São Paulo acabou sendo derrotado pelo Santos no último domingo na Vila Belmiro, resultado de 1-0, gol do Guilherme lá na segunda etapa. E o São Paulo foi com uma equipe bem reserva, né? Todos os jogadores que atuaram como titulares no confronto contra a LDU não jogaram contra o Santos, pelo menos no início. E isso tem uma explicação. De acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas, o motivo é o lado físico. Muitos atletas que atuaram, né, desde o início contra a LDU sentiram realmente os efeitos da altitude e um cansaço maior do que normalmente acontece quando, por exemplo, o São Paulo joga a nível do mar. Então, existia até uma expectativa do Crespo e há um consenso de que, se a partida contra a LDU tivesse sido a nível do mar, o Crespo teria jogado com os titulares na partida contra o Santos, porque o jogo seria só na quinta-feira contra a LDU. Você teria 4 dias para poder fazer a recuperação dos atletas. Só que o desgaste foi bem grande. Tanto é que a maioria dos atletas tinham condições de, no máximo, jogar realmente 45 minutos, como foi o que aconteceu, né? O Bobadilla entrou no decorrer do jogo, você teve o Rigoni que começou e terminou a partida lá em Quito, que pôde só jogar os 45 minutos finais, você tinha o Luciano, o Marcos Antônio, então outros jogadores como o Enzo Dias também. Então foi muito por conta do fator físico, né? O Crespo ele até tinha uma ideia, ele gostaria de contar com os titulares para essa partida, mas como o desgaste foi muito grande dos atletas e toda essa operação, né? Porque o São Paulo joga na quinta à noite contra a LDU, aí tem que pegar o voo, tudo bem que é um voo fretado, é um voo todo que o São Paulo conseguiu ali fazer com todo um equipamento para recuperação, para acelerar a recuperação dos atletas. Mesmo assim, não é a mesma coisa que o atleta dormir na cama, que o atleta, né, ter um sono melhor, o atleta tem as suas dificuldades. E aí o São Paulo chegou na sexta-feira de manhã, só na capital paulista, aí os jogadores tiveram folga, treinaram só um treino no sábado às 5 horas, e nesse treino a maioria dos atletas acabou fazendo um regenerativo. E aí o Crespo viu e falou, cara, não vai ter condição de começar com esses caras, eu posso estourar os jogadores, então não vou arriscar. Não vou arriscar, e é por isso que todos os jogadores que começaram a partida lá contra a LDU acabaram ficando de fora. E aí a gente tem alguns indícios para quinta-feira, né? O Rodriguinho acabou saindo mais cedo. Será que o Dineno pode entrar como titular? O Dineno também saiu mais cedo. Ele saiu no intervalo, ou foi mais por uma opção mesmo. Mas, enfim, não descarto também que o Crespo use alguns jogadores que atuaram na Vila Belmiro para o confronto de quinta-feira, mas essa é a explicação dele ter mandado uma equipe totalmente alternativa. O que você achou disso? O que você achou da escalação contra o Santos? Quero saber a sua opinião nos comentários. Aproveite para você se tornar membro deste canal e ter conteúdo exclusivo, tá? São vídeos exclusivos aqui no nosso canal do YouTube, além do nosso grupo de membros lá, que eu sempre levo informação em primeira mão lá para vocês, tá? Bora continuar trazendo mais informações sobre o tricolor paulista. Ferreirinho e Luan, eles preocupam para a sequência da temporada. Bora explicar um pouquinho desses detalhes. O Ferreirinha saiu, foi substituído, né? E muitos ali ficaram apreensivos de ser algo mais grave, né? Porque ele sai ali reclamando de algumas dores e tudo, e a gente sabe como tem sido o torcedor do São Paulo nos últimos jogos, né? Qualquer jogador que acaba caindo, acaba sentindo alguma coisa, alguma fisgada, alguma coisa, a gente já acredita que, pô, 4 meses fora, porque realmente o ano de 2025 do São Paulo, em termos de contusões, acho que nem o ano de 2025, né? Recentemente, os anos que o São Paulo vem tendo aí com o departamento médico e tudo, têm sido dolorosos, e aí já tá toda essa preocupação com o Ferreirinha. A mesma coisa com o Luan, né? O Luan foi até um lance até um pouco mais feio, né? Porque ele estava ali no meio campo, ele estava ajudando na marcação, e aí ele escorrega de um jeito bem feio e fica um pouquinho no chão, e aí depois quando ele levanta, vai reclamando muito ali na parte da virilha, não consegue andar direito, e logo logo já pede ali a substituição. Bom, a assessoria do São Paulo garante que o Ferreirinha foram só cãibras, tá? Então não há nada do que se preocupar,
foram só realmente que ele sentiu ali algumas câimbras, ele entrou no decorrer da partida contra a LDU, então sentiu um pouquinho de desgaste. Recentemente também ele teve as dores no adutor, então por conta aí da velocidade da partida, do desgaste que ele vinha tendo, ele acabou tendo algumas câimbras, então foi por isso que ele acabou saindo de cara feia, saindo ali um pouquinho mal. Então o Ferreirinha que não fez uma boa atuação, ao meu ver, contra o Santos, mas pelo menos para o compromisso contra a LDU não terá nenhum tipo de problema. O Luan, aí já é um caso para ficar mais atento. O Luan, ele estava com dores no adutor direito, né? Foram essas dores que acabaram o tirando da partida. Ele sentiu essas dores e aí comunicou à comissão técnica que fez ali a substituição. O São Paulo se reapresenta nesta segunda-feira às 10 horas, já para começar toda a sua preparação para o confronto diante da LDU, e aí a expectativa dele passar por exames médicos, né? E a mesma coisa que aconteceu com o Wendel, no caso do Wendel foi o adutor esquerdo, e aí vai ver ali a gravidade, vai ver se tem algum tipo de lesão, vai ver alguma coisa, mas em um primeiro momento, né, um diagnóstico inicial, não parece ser algo grave, parece que realmente foram só dores, um mau jeito ali, e a gente espera que seja isso mesmo, né? Deus me livre ficar com mais desfalques, o Crespo tem que ter cada vez mais opções para tentar melhorar esse time que nos últimos jogos não tem conseguido marcar, está tendo algumas dificuldades, está difícil, mas a gente espera que essa cena mude aí para quinta-feira. Young e Negrucci foram as grandes novidades do São Paulo para o compromisso contra o Santos. Você gostou da atuação da dupla? Vou começar com o Negrucci, porque acho que o Negrucci divergiu um pouquinho pelo que eu vi aí a repercussão nas redes sociais. Alguns torcedores não gostando da atuação do Negrucci. Acho que a gente tem que analisar o contexto. E acho que o contexto é favorável para o Negrucci. É óbvio, né? O Santos, tirando o goleiro, que a gente vai falar daqui a pouco, o Young, contra o Santos, todo mundo de linha, a gente pode colocar como fez uma partida ruim. O São Paulo melhorou ali no segundo tempo, principalmente por conta de Marcos Antônio e Bobadilha. Acho que eles entraram muito bem, eles nitidamente são esses motorzinhos ali desse time, né? Parece que hoje o time do São Paulo não consegue andar se não tiver a dupla de volantes ali organizando o jogo. Mas o time como um todo foi mal. Então a gente tem que, quando a gente vai fazer uma análise individual, né, quando o time todo vai mal, a gente já tem que colocar uma régua ali um pouco mais abaixo para a gente comentar. E aí o Negrucci, acho que dentro dessa régua de todo mundo foi mal, ele foi um dos menos piores. Né? Não errou muito ali na saída de bola, conseguiu cobrir alguns espaços. Tudo bem que o Guilherme teve ali uma ou duas oportunidades, mas foi muito mais aproveitando a fragilidade que o Mailton também deixa ali no setor, que o Mailton é um cara muito ofensivo e muito bom ofensivamente. Foi mal contra o Santos, mas foi bem contra a LDU. E ele deixa espaço. Aí muitas vezes o Negrucci acabava ficando no 1 contra 1 com o Guilherme. E aí no 1 contra 1, meu irmão, uma hora você ganha, uma hora você perde, não tem como. Para você, no 1 contra 1, você ganhar do zagueiro, do atacante, você tem que ser muito acima da média. E o Negrucci ganhou algumas boas divididas ali com o Guilherme, achei ele seguro. Não, de verdade, quando eu olho a escalação, eu fiquei meio receoso ali com o Negrucci. Eu olhei e falei, improvisado, de zagueiro, por mais que ele tenha treinado por ali, acho que pode ser por ali que o Santos pode conseguir a vitória, mas não foi, cara. Tanto é que no lance do gol, o erro foi do Mailton, né, de não ter acompanhado o Guilherme e não do Negrucci, pelo que eu pelo menos vi no lance. Não sei se você viu algo diferente. Mas não acho que o Negrucci tenha sido um dos piores do São Paulo, não, muito pelo contrário, também não fez uma partidaça, mas acho que, inclusive, dos três zagueiros, para mim, ele foi o menos pior, inclusive, também não gostei da partida do Sabino, não gostei da partida do Tolói, acho que erraram bastante, mas eu gostei da partida do Negrucci, improvisado, por mais que ele tenha treinado por ali há um bom tempo, gostei, né, acho que foi estreia na temporada no profissional, né, no Brasileirão, então acho que foi bem. O Young, para mim, foi o melhor jogador do time, né? E legal demais que o Young tenha ido muito bem. Mostra que realmente a gente não precisa ir no mercado buscar goleiro experiente, que é algo que o São Paulo. Informação, tá? O São Paulo tá vasculhando no mercado para 2026 a possibilidade de buscar um goleiro mais experiente, né? Mesmo que o Jandrei não volte. Então, o São Paulo já está monitorando essa ideia e acho que tem que descartar completamente essa ideia. O Young pode não se tornar ali um dos maiores goleiros da história do clube, mas acho que pode ser um jogador importante para jogos como esse. Vai dar descanso para o Rafael está suspenso, bota o moleque. Ele vai oscilar, é normal, mas mostrou que realmente talento ele tem.
e foi muito bem contra o Santos. Gostei da atuação dele contra o Santos. Se não fosse ele, o Santos teria ido para o intervalo com pelo menos 2-0 no placar. Então, para mim, o grande destaque do São Paulo contra o Santos foi o Young. O Young foi muito bem, fez defesas importantes, personalidade também ainda, mesmo depois daquela falha contra o Sport, arriscou dribles, arriscou passes, foi até, no final da partida, foi até para a área. Ele falou, não, chá comigo que eu tenho 2 metros de altura, eu sou maluco e vou lá para o ataque, vai que eu consigo o cabeceio. Então gostei muito, não só da atuação, mas também da personalidade do Young. Acho que pode ser realmente esse goleiro reserva que o São Paulo estava buscando ali, uma bola de segurança. Acho que ele pode ser ele. Gostei muito do Young nessa partida, não sei o que você achou, quero saber a sua opinião nos comentários. Aproveite também, aqui embaixo na descrição, tem o link da Mandaká, para você realizar o pedido das suas marmitas, sucos, doces, tortas, você vai gostar bastante. Tem o meu cupom Alexandre para você ganhar 40 conto na sua primeira compra a partir de R$ 150, só vale para a primeira compra. Então é por isso que, se você já fez o seu pedido na Mandaká, pede autorização para algum amigo, parente, alguém próximo de você para fazer ali um novo cadastro. Você pede ali a marmita e tá tudo certo, sem erro, sem crise. Beleza? Conto com você aí na Mandaká também, tá bom? Aqui embaixo na descrição também tem o link da Ola Esportes, dá uma clicada, já vai me ajudar legal também. E no vídeo das 5 teremos aí um novo parceiro que a gente vai trazer mais detalhes, tá? Bora fechar o vídeo de hoje? Ferrarese teve um corte no rosto por conta de uma tretinha com o Marcos Antônio. Sacanagem, não foi tretinha não, foi uma dividida, né, no que eles tiveram ali antes da partida contra o Santos. Teve ali o trabalho de aquecimento e eu gostei muito dessa informação porque mostra que os caras, mesmo no aquecimento, meu irmão, mesmo os dois na reserva, foram pro embate, foram pra dividir. O Marcos Antônio pequenininho daquele jeito, não quis saber não, foi pra cima do Ferrarese, pai. Invocado, bichinho. Brincadeiras à parte. Antes da partida começar, teve ali o trabalho de aquecimento. E aí o Ferrarese e o Marcos Antônio tiveram uma dividida ali para pegar a bola e tudo, e o Ferrarese acabou tendo um corte ali no rosto. Né, ficou meio com uma cicatriz, ele ficou feio, estava sangrando, e aí ele passou por 2 pontos ali no rosto. E vai, né, ter que passar álcool, vai ver aí para não infeccionar e tudo, mas a expectativa é de não ser nenhum tipo de problema para a partida contra a LDU, tá? O Ferrarese e o Marcos Antônio foram poupados, né, na partida contra o Santos, ficaram no banco de reservas. O Marcos Antônio até entrou no decorrer da partida e, claro que com o talento que tem, com a personalidade que ele tem tido nesse time, fez o time jogar e jogar muito bem, foi o maestro aí do segundo tempo. O São Paulo melhorou um pouquinho muito por conta da sua atuação. E aí o Ferrarese aí vai ter mais uma cicatriz aí no rosto do Ferrarese, vai ficar aí com o rosto um pouquinho marcado aí nos próximos dias, mas nada que preocupe aí para a sequência da temporada, tá? Teve até um caso parecido que foi do Rodriguinho, né? Que ele acabou ficando de fora da partida contra o Internacional porque ele estava com rasgo na boca e tal, tinha risco de infeccionar, mas como o jogo do São Paulo vai ser na quinta-feira, e como foi um corte menos profundo, né, do que o do Rodrigo foi feio, mas o do Ferrarese foi um pouquinho mais superficial ali, então a expectativa é de ele não ser nenhum problema aí para a partida contra o ALDU. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos, deixe seu like, seu hype, faz seu pedido na Mandaká, aqui embaixo da descrição tem o link da Ola Esportes. Um abraço, boa semana e que a semana termine com a nossa classificação.